Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta sexta-feira, 2 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de quarta-feira. E na lista estava o Beck Flamengo contra o Vélez e bateu. O Flamengo passeou na Argentina, fez 4-0, abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos do primeiro tempo fez 2-0, aos 61 fez 2-0 e aos 83 fechou a goleada. Também estava na lista o Beck Independente Del Valle contra o Melgar e bateu. A equipe do Del Valle atropelou o Melgar, venceu por 3-0, abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, aos 67 fez 2-0 e aos 69 marcou o terceiro gol. Também estava na lista o Beck Vasco contra o Guarani e bateu. A equipe do Vasco abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo em cobrança de pênalti. No início do segundo tempo fez 2-0. Logo depois a equipe do Guarani ainda descontou com um gol contra, mas o jogo terminou com a vitória do Vasco por 2-1. E tinha também o Lei Bahia contra a Ponte Preta e bateu com facilidade. A equipe da Ponte Preta venceu por 2-0. Abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo e aos 56 marcou o segundo gol. E pela Ligue 1 tinha apenas o Beck Olympique Marseille, bateu. O Marseille venceu por 1-0, abriu o placar no início do segundo tempo e aos 87 ainda desperdiçou uma penalidade. E pela Premier League estava apenas o Beck Arsenal contra o Aston Villa e bateu. O Arsenal abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, aos 74 sofreu um empate, mas aos 77 acabou marcando o gol da vitória. A equipe do Manchester City fez 6-0 no Nottingham Forest, o Tottenham ficou no 1-1 com o West Ham, o Liverpool venceu o Newcastle com gol no apagar das luzes. E para fechar a lista de quarta-feira estava o Lei Udinese contra a Fiorentina e não bateu. A Udinese abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. A Fiorentina foi até melhor, mas não conseguiu marcar o gol de empate. Teve 74% de posse de bola, teve 12 tentativas de gol, mas no final do jogo a Udinese ainda teve um gol anulado por impedimento. Então a lista de quarta-feira, uma lista bem interessante, ficou aí com 6 acertos e apenas um erro. Vamos agora para os jogos desta sexta-feira. E pela Bundesliga tem apenas uma partida, Dortmund contra o Hoffenheim. As duas equipes perdeu apenas um jogo e venceu 3. O Dortmund nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, uma derrota e um empate. Perdeu em casa para o Bremen. E a equipe do Hoffenheim nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Perdeu fora de casa para o Mönchengladbach. Os últimos confrontos entre eles, vitória do Dortmund, empate, vitória do Dortmund e vitória do Hoffenheim. Vamos dar uma olhada aqui no Dortmund jogando em casa. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, uma vitória e um empate. E o Hoffenheim fora de casa nos últimos 5 jogos tem 2 empates, uma derrota e 2 vitórias. A classificação, as duas equipes empatadas com 9 pontos, 3 vitórias e uma derrota. O Hoffenheim marcou um gol a mais, mas também sofreu um gol a mais que a equipe do Dortmund. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Dortmund com uma odd abaixo de 1,70, uma odd de 1,69, 1,65, uma odd média de 1,67. É um pouco baixa o Dortmund, que perdeu o último jogo em casa para o Bremen. E a equipe do Dortmund não me passa muita confiança e com essa odd no pré-live eu deixo fora da lista. No mercado de gols também não vai ter nada muito interessante. O over 2,5 com uma odd de 1,36 eu fico fora. Bundesliga 2 eu também vou ficar fora. Campeonato Argentino também fico fora. Campeonato Brasileiro da Série B tem 2 partidas, Náutico contra o Ituano. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Náutico nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e uma vitória. Nos últimos 10 jogos, o Náutico tem uma vitória e 9 derrotas. E a equipe do Ituano nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nos últimos 10 jogos, o Ituano venceu 5, empatou 4 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Náutico, empate, vitória do Náutico e vitória do Náutico. Jogando em casa, a equipe do Náutico nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3. Jogando fora de casa, o Ituano nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1.
A classificação, o Ituano ocupa a 8ª colocação com 37 pontos e a equipe do Náutico, lanterna do campeonato, com 21 pontos. A equipe do Náutico está praticamente rebaixada, precisaria aí conquistar pelo menos mais 21 pontos em 11 rodadas. Jogando em casa, a equipe do Náutico ocupa a 19ª colocação. Em 13 jogos, venceu 3, empatou 4 e perdeu 6. Jogando fora de casa, o Ituano ocupa a 4ª colocação. Em 14 jogos, venceu 4, empatou 4 e perdeu 6. Vamos ver as odds para esse jogo. A equipe do Náutico, jogando em casa, tem odd média aí de 2,60 e a equipe do Ituano, fora de casa, com uma odd média de 2,75. O Ituano decepcionou na última rodada, empatou em casa com o Operário e perdeu a chance de colar no G4, mas aqui eu vou colocar na lista o Náutico em lei. Grêmio contra o Vila Nova. A equipe do Grêmio, que nos últimos jogos não vem jogando muito bem. Nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Grêmio venceu 4, empatou 3 e perdeu 3. E a equipe do Vila Nova, que vem reagindo no campeonato, nos últimos 5 jogos venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 10 jogos, o Vila venceu 3, empatou 6 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, 2 empates por 0-0. Os últimos jogos do Grêmio em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, o Vila venceu 2 e empatou 3. A classificação, o Grêmio ocupando a 4ª colocação com 44 pontos e a equipe do Vila Nova na 17ª colocação com 28 pontos. Jogando em casa, a equipe do Grêmio ocupa a 7ª colocação, em 13 jogos venceu 9, empatou 2 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Vila Nova ocupa a 10ª colocação. Em 13 jogos venceu 2, empatou 6 e perdeu 5. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Grêmio com uma odd aí de 1,50, 1,48, 1,40. É uma odd bem baixa. O Grêmio tinha uma odd parecida no último jogo em casa e acabou perdendo para o Ituano. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. No mercado de gols tem odds bem altas, mas eu não vou arriscar nada aqui também no mercado de gol. La Liga tem uma partida, Celta de Vigo contra o Cádiz. Vamos dar uma olhada aqui na lista das equipes. É apenas a 4ª rodada ainda. Nos últimos 5 jogos, o Celta venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. E a equipe do Cádiz, nos últimos 5 jogos, são 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Cádiz, empate, vitória do Celta e vitória do Celta. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, o Celta venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Jogando fora de casa, a equipe do Cádiz perdeu 2 e venceu 3. Vamos dar uma olhada nas odds. O Celta de Vigo com uma odd de 1,70, 1,76, 1,67, 1,72, uma odd média aí de 1,74. E aqui eu vou colocar na lista o back Celta de Vigo, mas não vai ser um back muito fácil. As duas equipes começaram mal o campeonato. O Celta de Vigo empatou em casa com o Espanhol e depois perdeu para o Real Madrid, mas eu acredito que vai vencer essa partida. No mercado de gols tem odds bem interessantes já. O over 2,5 com odd de 2,25, mas eu vou ficar só com o back Celta mesmo. No ao vivo pode ser interessante o over mais de 2 gols. Championship tem uma partida, West Brom contra o Burnley, mas eu vou ficar fora. Eredivisie tem uma partida, mas aqui também eu fico fora. Portugal tem 2 partidas, Benfica contra o Vizela, mas aqui não tem odds muito interessantes. O Benfica com uma odd de 1,18, 1,20. No mercado de gols aqui também não tem nada de muito interessante. O over 2,5 com uma odd de 1,44, eu fico fora. Estoril contra o Sport. O Sport não começou bem o campeonato. Em 4 jogos venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 2. E tem odds bem baixas aqui. O Sport jogando fora de casa está aí com uma odd abaixo de 1,50. Aqui deve até vencer essa partida, mas no pré-live eu deixo fora da lista. Turquia tem uma partida, Antalyaspor contra o Trabzonspor. A equipe do Trabzonspor não começou bem também a temporada. Nos últimos 5 jogos tem uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. E a equipe do Antalyaspor não venceu ainda no campeonato, são 3 derrotas e 1 empate. As odds, a equipe do Trabzonspor jogando fora de casa com uma odd abaixo de 2.
Eu fico fora desse jogo, no ao vivo pode ser que dá para buscar esse back Trabzonspor. Então a lista de sexta-feira ficou aí apenas com o back Celta de Vigo e o Lei Náutico. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.